Graça e paz da parte do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler sobre comida sacrificada aos ídolos, 1 Coríntios capítulo 8, a carne que era vendida no mercado em Corinto, que era sacrificada a ídolos, as festas pagãs que eram feitas, né? Um grande momento de banquete, onde muitos cristãos eram convidados, os crentes mais novos participavam, alguns se escandalizavam com isso, isso trazia problemas para a igreja. E nós vamos ver isso como Paulo orientou os crentes de Corinto aqui em 1 Coríntios 8. Vem aí com a gente, estude a palavra de Deus no Bora Ler a Bíblia. Pega a palavra de Deus, vamos ler o texto, 1 Coríntios, capítulo 8. É um capítulo abençoado, é algo assim que Deus traz para a gente para ensinar algumas questões importantes, nada a ver com relação à perspectiva somente de comida. Tá? O pessoal olha aqui para esse texto só com comida. Não, aqui tem a ver sobre amor, sobre respeito, sobre relacionamento, sobre consciência limpa. E é isso que nós vamos ver aqui na explicação do capítulo 8. O que era a comida sacrificada a ídolos e o que era a participação em banquetes. Os cristãos de Corinto, eles haviam feito concessão de valores seculares. Eles estavam abrindo mão para algumas atividades que eles faziam antes de se converterem. O estilo de vida da sociedade de Corinto, a sociedade que eles estavam vivendo, era um estilo muito religioso, pagão, muito voltado para as festas de orgias, para as festas de comilança. E isso trazia para a igreja assim, uma perspectiva de vida social e acabava contaminando a igreja por causa do escândalo. Tá? Por causa do escândalo, guarda bem essa palavra. Então, alguns cristãos de Corinto visitavam templos pagãos, participavam de banquetes pagãos e comiam desses alimentos sacrificados a ídolos. E Paulo exorta os crentes a não comprometer a sua fé e a de outros cristãos com essa prática. E aí ele vai trabalhando isso versículo por versículo. Tá? Versículo por versículo. Do 1 ao 13, o apóstolo Paulo fala da comida sacrificada aos ídolos, e ele argumenta a partir do princípio mais geral do conhecimento verdadeiro de Deus, que é o amor de Deus para conosco, o amor nosso para com os cristãos, os outros cristãos, e a gente vê isso logo no início aqui. O apóstolo Paulo diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. A igreja de Corinto se gabava, ela se promovia, dizendo que era uma igreja com muitos conhecimentos, com muitos dons, conhecia muito a Deus. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E aí o apóstolo Paulo já entra assim com força sobre o maior problema da igreja de Corinto. O maior problema da igreja de Corinto, que tinha a ver com os assuntos de divisão, sexo e agora comida sacrificada a ídolos, casamento, é que eles se achavam muito inteligentes, muito crentes, muito próprios de si, muito cheios de si. E aí ele diz logo: olha, essa perspectiva que vocês têm, né, de conhecimento que traz orgulho, não vale. O que vale mesmo é o amor, porque o amor é que edifica. E pensa conhecer alguma coisa, ele diz no versículo 3, ainda não conhece como deveria, mas quem ama Deus, versículo 3, este é conhecido por Deus. O que é mais importante aqui para o apóstolo Paulo, e ele fala para a igreja, é amar a Deus ou conhecer as coisas de Deus? O que é mais importante? Amar a Deus e amar o próximo e ser conhecido de Deus por causa disso? O apóstolo Paulo ancora o seu ensino dentro dessa proposta, né, de que é mais importante ser conhecido por Deus pelo nosso amor ao próximo. E aí no versículo 4 ele diz assim: portanto, em relação ao conhecimento, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. Então, tanto faz
que tem ídolo ou não tem ídolo. Isso não significa nada para a gente. Que só existe um Deus. E mesmo que muitos sejam chamados de deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, porém, há um único Deus. Então, e os ídolos para nós pouco importam. Né? Para a gente ele não importa em nada, ele não é importante em nada. Mas para nós há um único Deus, de que vem todas as coisas, e para que vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vivemos, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, os ídolos pouco nos importa, mas nós servimos um Deus que se preocupa com o relacionamento que temos com ele e com o relacionamento que temos com os outros. Os deuses, os deuses deste mundo, esses ídolos que eles fazem para adorar, eles não significam nada para a gente. Quem significa é Deus. E Deus está preocupado com uma coisa. E é isso que o final do versículo 1 diz: o conhecimento traz oculto, o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E o que importa na vida de um cristão é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus, como diz o profeta Oséias. E aí o apóstolo Paulo, ele faz o primeiro contudo, ele faz a primeira ponderação no capítulo 8, versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Nem todos entendem assim, nem todos compreendem a fé assim. Os ídolos não significam nada para a gente. Só o que traz significado para a nossa vida, o que significa alguma coisa para a gente, é o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas levam esse entendimento de uma maneira diferente. Aí ele diz, alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Eles, na cabeça deles, não é uma comida em si, é uma comida que foi proveniente da idolatria. E isso tem um peso espiritual na consciência deles. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. E isso torna aquela comida uma comida que escandaliza, uma comida contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Isso não é importante. O mais importante é o escândalo gerado por aquelas pessoas que dão significado àquela comida sacrificada a ídolos. E aí ele vem com o segundo contudo, versículo 9. Contudo, primeiro contudo tem a ver sobre o conhecimento que nós temos de Deus e o conhecimento que outras pessoas têm de Deus, que não entenderam que os ídolos não importam nada. Que se alguém comer, eles entendem o seguinte, se alguém comer a comida sacrificada a ídolos, eles vão estar adorando esses ídolos. E aí no versículo 9 ele vem com o segundo contudo. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Significa, vocês têm um entendimento que essas comidas, tanto faz se comer ou não comer, mas alguns não têm esse entendimento. Eles são mais fracos na fé, eles são mais fracos e você pode levá-los ao tropeço. E aí é que está o pecado. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir, e aí o vir é do verbo ver, né? Se a pessoa vir você e tem esse conhecimento, comer no templo de ídolos, não será induzida a comer do que foi sacrificado a ídolos. Então, na sua consciência, você está comendo só comida normal. Mas na consciência dos outros, que são consciências voltadas para a idolatria, eles vão comer comida e vão adorar o Deus a quem aquela comida foi sacrificada. Então, o apóstolo Paulo está falando de uma consciência e de uma prática de amor diante desses fracos, que ainda não entenderam, não compreenderam a grandeza de Deus e nem o valor do Evangelho. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem conhecimento comer no tempo de ídolo, vai pecar. Versículo 11. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído, por causa do conhecimento que você tem. Quer dizer, você tem a liberdade, e aqui a gente tem um negócio legal. O versículo 9 fala sobre esse exercício da liberdade, que é o direito que o cristão de Corinto tem de comer no templo de ídolos. Foram descobertas entre
o templo de Asclépio e a fonte de Lerna em Corinto, salas de jantar usadas no período romano, e pode ser que os cristãos recebessem o convite para num jantar social, uma comida sacrificada a ídolo, e eles participavam, né? Os que tinham a consciência tranquila. Os que levavam isso a cabo em relação ao pecado, por estarem de forma consciente adorando um Deus, eles entendiam isso como pecado, e quando viam quem entendia como algo que não era pecado, eles se escandalizavam, né? E aí o apóstolo Paulo fala de pedra de tropeço, de sermos pedra de tropeço para as pessoas. Ele usa essa metáfora dentro do aspecto de que a causa da ofensa não é a indignação subjetiva de alguns cristãos em relação aos fracos, que deveriam ser instruídos e se tornarem fortes, a fim de compartilharem do conhecimento para terem todo o entendimento de que o ídolo não é nada. Caso contorne, ou caso retorne aos tempos pagãos e coma neles, volvendo à visão tradicional pagã de deuses, templos e comida sacrificada em templos locais, abandonando assim a fé. Então, quem não tinha consciência completa poderia se escandalizar, voltar à idolatria e abandonar a fé. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Versículo 12. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. E aqui volta o assunto maior aqui, que o assunto não é comida em si. O assunto maior é eu amar o próximo, eu amar meu irmão e compreender a sua fraqueza de entendimento, de conhecimento. Eu podia comer a comida ali que vendia na feira, né, que poderia ter sido de um sacrifício ao ídolo. Eu poderia comer. Eu entendo que não é nada, não vai influenciar nada na minha vida, mas que isso vai ferir a consciência do meu irmão, e eu quero entender muito mais do que o conhecimento, ter um amor que edifica, aí eu me retraio, aí eu não como essa comida. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar, tanto para os cristãos de Corinto como para nós também. Por quê? Porque qualquer atitude nossa, da nossa liberdade, da nossa consciência, do nosso entendimento, até das Escrituras, que vai gerar escândalo, Jesus já falava, né? Que a gente seria pessoas desprezíveis e levássemos a escândalo os pequeninos dele. Então a gente tem que tratar isso com muita propriedade, com muito amor e com muito entendimento, para que o exercício da nossa liberdade, se escandaliza alguém, e aí, vamos falar de coisas práticas para você entender. Por exemplo, para muitos cristãos hoje, usar uma sunga, no caso dos homens, um biquíni, no caso das mulheres, vai escandalizar. Vai escandalizar. Claro, se o biquíni for comportado, a sunga for comportada, não vai escandalizar. Você está na praia, está na piscina, coisa dessa natureza, mas não vai escandalizar. Mas para alguém que vem de uma igreja, que o pastor ensina que crente não usa sunga, que crente não usa biquíni, e se ele vir você usando, ele vai se escandalizar. Eu estou na piscina da minha casa, mas você convidou um crente que pensa assim, se ele lhe vir usando a sunga ou o biquíni, né, no caso das meninas, vai escandalizá-lo? Evite isso. É isso que o apóstolo Paulo quer. Por amor, evite. Coloca uma bermuda, vai de calça, não sei como é que você vai, mas evite escandalizar o irmão. Evite comer comida sacrificada a ídolo. Você vai ser pedra de tropeço para os seus irmãos, né? E isso, gente, descreve esse novo comportamento que o cristão deve ter. E a gente diz assim, não, eu entendo que isso não é pecado, vou comer, mesmo que quem quiser que se escandalize para lá, que se escandalize, e eu não estou nem aí. Não, isso não é amor cristão. Isso vai levar as pessoas a se desviarem, porque eles vão participar de um culto de adoração aos ídolos, e isso pode enfraquecer a sua fé e deixá-lo distante de Deus, por causa do exercício da liberdade, do suposto conhecimento de Deus, que se não tiver amor, não tem conhecimento de Deus. E aí ele encerra o capítulo dizendo, portanto, se aquilo que eu como levar o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E é claro, aqui é uma indução para que o companheiro cristão não peque. Eu não vou comer carne. Se eu levá-lo a pecar ou induzi-lo a pecar comendo carne, eu vou parar de comer carne.
nesse contexto, né, comendo em um templo pagão e reconhecendo implicitamente a realidade do Deus que é adorado nesse templo, isso vai escandalizar meu irmão, eu não como. O cristão que ama, a gente vê lá nos 3 primeiros versículos, evita comer qualquer alimento que leve outro cristão a pecar e a abandonar a fé. Como o versículo 11 descreveu aqui. Assim, sim, o irmão mais fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. É melhor que você não coma a carne sacrificada a ídolos. É um capítulo que mostra que devemos nos comportar para que a aparência do mal, que a Bíblia diz que é para a gente fugir, e vem atrapalhar a vida espiritual do meu irmão, eu tenho que fugir mesmo da aparência do mal. Essa leitura me fez lembrar de uma história de um aniversário de 15 anos, há muitos anos atrás, onde estava na mesa, eu era líder dos jovens da igreja lá no Maranhão, e eu estava com mais 3 jovens no aniversário dessa pessoa. E antigamente vendia um refrigerante, uma garrafa de cerveja chamado Baré. Baré. Quem conhece Baré, escreve aí. Eu conheço Baré, pastor Jefferson. Pois é, o Baré Tutti Frutti e o Baré Cola. O Baré era vendido numa garrafa de cerveja, daquela de 600, né, daquela de vidro. E a gente estava lá, a menina veio, não sei se hoje ele faz isso, mas nas festas de 15 anos, a menina que faz 15 anos, a debutante, ela vai na mesa de todos os convidados tirar foto. E como estava ali sentado com os jovens da igreja, ela foi lá na nossa mesa tirar foto. E quando nós nos aprontamos para a foto, eu me lembro de um dos jovens virar todos os rótulos do refrigerante para onde o fotógrafo estava tirando a foto. Para assim, quando ele tirasse a foto, todo mundo que visse aquelas 3, 4 garrafas de refrigerante soubessem que não era de cerveja. Fugir da aparência do mal. Se ele dissesse, não, eu sei, eu tenho a liberdade, a consciência de que era Baré, de que era refrigerante, qualquer pessoa que pegasse a foto daquele aniversário, podia hoje dizer, pastor Jefferson, do cenário lá da Junta de Missões Nacionais, lá da 316, lá do Seminário Equatorial, lá das igrejas que ele pastoreou, quando ele era jovem, pastor Jefferson, bebia. Mas aquele jovem me ensinou se aquilo pode escandalizar alguém, levar as pessoas a tropeçar e eu vou ser pedra de tropeço, mesmo que a minha consciência esteja limpa, eu preciso evitar. Não vou comer carne, como diz 1 Coríntios 8. Tomara que você tenha entendido bem o que o apóstolo Paulo falou aqui. Os costumes de Corinto e a tradição de Corinto não podiam fazer com que o amor de Deus e o amor cristão atrapalhassem ninguém na igreja. Ninguém. E é isso que o apóstolo Paulo encerra dizendo, se eu vou fazer meu irmão pecar, nunca mais comerei carne. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus para conosco. Que este vídeo abençoe sua vida, que você cresça espiritualmente e que você possa compartilhar com pessoas que podem estar agindo dessa maneira, escandalizando pessoas com suas atitudes, para que a gente, muito mais do que a carne sacrificada a ídolos, entenda que o mais importante é o amor e não levar ninguém a se desviar de Deus, a tropeçar na sua caminhada de fé por causa de nossas atitudes, fugindo da aparência do mal. Que Deus lhe abençoe. Vamos para o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Já clicou no gostei? Para bem um pouquinho. Clica no gostei agora, tá? E compartilha com o número de pessoas que você puder para abençoar a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Não esquece? Bora ler a Bíblia!